E a gente continua falando sobre este assunto. A relação entre a política fiscal e os juros longos ocupam a posição central no debate macroeconômico brasileiro. Em um estudo recente do UBS, a interpretação econômica e a mudança de regime estão em pauta. Para entender tudo isso, como o fiscal determina o preço do dinheiro, a gente conversa com a autora do relatório e colunista aqui do Money, a chefe de análise econômica, análise macroeconômica do UBS Wealth Management no Brasil, Solange Surur. Solange, muito boa tarde. Faz tempo que a gente não conversa. O que você me conta dessa relação natural, intrincada entre fiscal e juros? Boa tarde. Boa tarde, Naka, é verdade, bastante tempo. Então, a gente pode decompor a taxa de juro longa, né, em 2 componentes. Uma é a expectativa de política monetária ao longo do tempo e a outra é o prêmio de risco, né. E aí é interessante, isso não está no meu estudo, mas você estava falando agora da abertura das taxas longas nos Estados Unidos, que o prêmio de risco nos Estados Unidos não está subindo. Então, esse aumento de taxa de juros não quer dizer que as pessoas estejam mais preocupadas, os investidores, com a política fiscal ou com a incerteza em relação à política econômica como um todo nos Estados Unidos. As taxas estão subindo por uma reprecificação de política monetária, e também por uma questão de que o juro, neutro, aquele que equilibra a oferta e a demanda da economia, deve ser maior lá para frente por conta, inclusive, de mudanças tecnológicas, AI, né, que demanda bastante capital. Então não é uma perda na confiança da política fiscal americana. Na verdade, é uma confiança de que o Fed vai combater a inflação e vai precisar ficar com taxas de juros altas por mais tempo. Já no Brasil, e aí eu entro aqui no meu estudo, esse aumento da taxa de juros longa, que aconteceu desde final de 24, tem a ver sim com uma perda de credibilidade da política fiscal, né? Porque a gente viu lá no final de 2024 muitas iniciativas que acabaram deteriorando a perspectiva de estabilidade da dívida. E a gente vê que quando o Brasil apresenta um choque fiscal positivo que traz credibilidade, como foi o teto de gasto, como foi a reforma da Previdência, como foi o começo do governo Temer, aí a gente tem um impacto muito positivo, né, de queda de prêmio de risco no Brasil, que pode chegar aí a quase 200 pontos. Então, a conclusão é que se a gente tiver uma administração que traga um choque, uma mudança de regime, não pequenos ajustes, a gente pode ter esse juro real no Brasil que hoje é mais ou menos 7,5%, né, de médio e longo prazo, caindo para perto de 5,5%. E Solange, o que seria grande o suficiente para ser entendido como um choque e não apenas um ajuste, uma acomodação? Seria, por exemplo, alterar a mecânica do pagamento da Previdência Social ou acabar com a indexação relacionada ao salário mínimo? É algo nessa grandeza que poderia gerar o choque ou é algo que seria necessário ser ainda maior? Então, Naka, a gente mostra uma tabelinha que mostra o quanto que a gente precisa fazer de superávit primário para que a dívida PIB fique estável em 80%, que eu acho que não deveria ser nosso objetivo. Afinal, assim, seria interessante a gente jogar essa dívida baixo para baixo para a gente poder ter um upgrade, né, e sonhar em ter investment grade novamente. Mas supondo um objetivo mais modesto, que é estabilizar a dívida PIB, isso só é possível se a gente for muito agressivo no ajuste, né. Então, assim, de novo, para um objetivo de estabilizar, a gente precisa fazer um ajuste da ordem de 3,5, 4% do PIB. É muita coisa. E é preciso fazer tudo isso de uma vez? Eu acho que se a gente apresentar um conjunto de reformas, que vão ter impacto ao longo do tempo, mas que sejam reformas agressivas, como previdência administrativa, e mais, desindexação do salário mínimo, e possivelmente, né, espero, desindexação da saúde, educação, da arrecadação, a gente consegue esse choque de credibilidade. E aí, realmente, a gente vai trabalhar com juro real mais baixo,
pode ser aí dessa ordem de 200 bases ou mais. Caso contrário, a gente fica estacionado com viés de alta de juros, né? E se esse juro real longo no Brasil for para acima dos patamares atuais, lá na frente o custo de fazer o ajuste vai ser maior, porque aí o superávit requerido, né, vai ser maior do que esses 3,5%, 4% do PIB. E para completar, lembrando que o mundo é um mundo de juro mais alto, né, global. Isso coloca para o Brasil a necessidade de que o ajuste seja feito logo, porque eu não vejo, sinceramente, perspectivas dos juros globais serem mais baixos, talvez mais baixos do que os atuais, pode ser, mas estruturalmente mais baixos, como foi há 2 décadas atrás, isso não vai acontecer. A gente está num novo mundo hoje. Solange, então dá para dizer que no caso brasileiro, como é um aluno não muito exemplar nesta matéria chamada Contas Públicas, entregar um resultado que é o que é prometido ou que é projetado supostamente na letra fria do arcabouço fiscal é algo insuficiente para conseguir conter a trajetória da dívida, já que o investidor, o mercado financeiro, exige um prêmio de risco por entender que estar na linha d'água ali, que é o que o ministro Haddad defendeu no final do seu mandato, né? Tipo, olha, a gente vai entregar ali o que está na meta, vai entregar superávit próximo de zero ali, 0,25, enfim. Entregar essa linha d'água é absolutamente insuficiente porque o mercado acaba cobrando um prêmio porque o Brasil sempre foi indisciplinado e a possibilidade de ter um pouquinho abaixo da linha d'água é permanente e aí a dívida cresce, não tem jeito. O ponto é o seguinte, a gente tem metas de superávit primário muito pouco ambiciosas, que não estabilizam a dívida. Ela só estabiliza a dívida na planilha de quem é muito otimista, que acha que o PIB potencial do Brasil é 3 3,5, né, que a gente esteja vivendo com um juro real de 4, 4,5. A realidade é outra, o juro real que a gente convive hoje é 7,5, né? O crescimento do Brasil potencial não é 3,5. Né? Então, a verdade é que a gente está cumprindo uma meta que não estabiliza a dívida, que ela é muito pouco ambiciosa. Então, isso não é completamente suficiente, é por isso que o juro real não cai, né? Não tem nada a ver com o Banco Central. O Banco Central controla a Selic, tem feito um bom trabalho até agora. Se por um acaso perder credibilidade, ele vai adicionar o problema, né, de o juro ficar mais alto no médio e longo prazo. Então, é preciso ter metas muito mais elevadas e para essas metas serem incríveis, vai ter que se apresentar reforma no gasto estrutural, porque também eu acho que o mercado não acredita mais que metas ambiciosas de verdade serão cumpridas com aumento de imposto, né? Parece que a gente chegou num limite político e também econômico, porque a gente tem uma carga tributária extremamente elevada. E, Solange, hoje o Tesouro paga juros reais ali de 6 altos, 7 ao ano. Com o aumento da participação da dívida pública, com esse tipo de remuneração já combinada, a dívida pública acaba sendo um fator extra de pressão, porque continuar pagando isso por 10, 20 anos me parece absolutamente insustentável. A conta do Tesouro acaba acelerando essa deterioração da situação da dívida? Sim, como o juro é alto, o juro atrapalha muito a dinâmica da dívida. Mas o problema é que a culpa não é do juro. Então, sim, claro, é resultante. Não, eu sim. sei que esse não é o seu argumento, mas muitos têm esse argumento, né? A gente está pagando uma conta de juro muito alta, isso vai ficar por muito tempo, então o problema é que a gente tem que baixar a Selic, porque uma grande parte da nossa dívida é indexada à Selic e isso ajuda. Só que acontece que se baixar a Selic, né, ninguém no Brasil vai querer título curto ou indexado a Selic, vai querer título que paga muito mais no médio e longo prazo, porque o prêmio de risco vai subir. Então, a gente não tem outra solução. Eu acho que o ajuste vai ter que ser feito, o mundo é um mundo de juro mais alto, o custo de oportunidade do investidor está aplicando o seu dinheiro lá fora, na renda fixa de um país que é visto como reserva de valor, é muito alto, então tem custo de oportunidade e a conta vai chegar. Né? Se vai ser logo após as eleições ou não,
A gente não sabe, depende muito desse cenário internacional, se a guerra vai acabar, se o Fed vai subir de fato os juros ou não. Mas a verdade é que o Brasil está com fundamento fiscal desajustado e o juro real aqui não vai cair com pequenos ajustes, porque isso historicamente nunca aconteceu, como a gente mostra aí no estudo. Então, olha, te convido a ler o estudo aqui de 9 páginas, Credibilidade Fiscal e Taxa Real Longa, o papel da mudança de regime. Esse estudo está lá no LinkedIn da Solange, é só procurar LinkedIn Solange Surur. Ele é assinado por Vitória Roquette, Débora Nogueira e a nossa amiga Solange Surur. Então, te convido a entrar lá no LinkedIn da Solange para fazer o download. Não precisa nem logar, é só apertar o botãozinho ali para ler os insights de Solange Surur. Solange, obrigado pela conversa, uma ótima noite. Muito obrigada para você também. Tchau, tchau.